Jesus estava a caminho de Jerusalém. Ele sabia o que o esperava lá. A cruz se aproximava, mas ainda havia tempo para ensinar, para transformar vidas, para revelar o poder da fé. Seu caminho o levou por uma região entre a Galiléia e Samaria, uma terra de fronteira, onde judeus e samaritanos coexistiam, mas não se misturavam. Era um lugar de rejeição, um território de esquecidos. E foi ali que ele os encontrou. 10 homens, à margem da sociedade. 10 leprosos. A lepra não era apenas uma doença física, era uma sentença de isolamento. Eles não podiam se aproximar de ninguém, não podiam tocar em suas famílias, não podiam viver dentro das cidades. Eram obrigados a gritar o impuro, impuro, sempre que alguém passava perto. Suas vidas eram solidão e dor. Mas eles ouviram falar de Jesus. Talvez um viajante tenha contado sobre os milagres. Talvez alguém sussurrou sobre o mestre que tocava os intocáveis. E ali, de longe, eles o viram. Não tinham permissão para se aproximar, mas não precisavam. Com vozes desesperadas, clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aquela era mais do que uma súplica. Era um ato de fé. Eles não pediram dinheiro, não pediram comida. Eles pediram misericórdia. Eles acreditavam que Jesus podia fazer algo. Jesus olhou para eles e disse algo que poderia parecer estranho: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Esse era o protocolo para alguém que já estava curado. O sacerdote era quem confirmava se a lepra tinha desaparecido, permitindo que a pessoa voltasse à sociedade. Mas eles ainda estavam doentes. Eles podiam olhar para suas próprias mãos e ver as feridas, as manchas na pele, os dedos talvez deformados pela doença. Não havia nenhuma mudança visível. Mas algo dentro deles disse que deveriam obedecer. E então eles foram. Eles começaram a caminhar, talvez hesitantes no início. Mas a cada passo, algo começou a acontecer. Um olhou para sua mão e viu que a pele estava limpa. Outro percebeu que seus dedos voltaram ao normal. A dor desapareceu. O impossível aconteceu. Eles estavam curados. Podemos imaginar a euforia, o espanto, os gritos de alegria. Eles deviam estar incrédulos, se tocando, se olhando, experimentando a sensação de normalidade pela primeira vez em anos. A primeira reação: correr, voltar para casa, abraçar suas famílias, retomar suas vidas. Mas um deles parou. Algo dentro dele dizia que havia algo mais importante do que simplesmente voltar à vida que tinha antes. Ele se virou, correu de volta até Jesus, caiu aos pés dele e, em um gesto que ia além das palavras, agradeceu. E aqui vem a pergunta que ecoa até hoje: onde estavam os outros 9? 9 foram curados, mas apenas um voltou. 9 receberam o milagre, mas apenas um reconheceu a fonte. E o mais impressionante, esse um era samaritano. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus, considerados impuros, indignos. Mas foi justamente ele, e não os outros 9, que entendeu o que realmente aconteceu ali. Ele percebeu que não foi apenas curado fisicamente, mas que algo maior havia sido dado a ele. Jesus olhou para ele e disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Isso significa que os outros 9 não foram salvos. Eles foram curados, sim. Mas salvação é mais do que um corpo restaurado. A salvação está na gratidão, na fé que reconhece a mão de Deus em tudo. Quantas vezes recebemos bênçãos e seguimos em frente sem olhar para trás? Quantas vezes somos como os 9 que estavam tão focados no que receberam que esqueceram de agradecer? Será que temos sido como aquele um que entendeu que a gratidão é uma forma de fé? Se essa história te fez refletir, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E se você reconhece as bênçãos na sua vida, comenta aqui: obrigado, Deus.